Caio Prado Júnior nasceu em São Paulo em 11 de fevereiro de 1907, vindo de uma família aristocrata tradicional da cidade de São Paulo. Caio Prado estudou no Colégio São Luís, realizando depois um ano de estudos secundários no Colégio Chelmsford Hall, na Inglaterra. Voltou para o Brasil para estudar Direito na Faculdade de Direito no Lago São Francisco, onde se formou em 1928. Em 1926, ingressou no recém-criado Partido Democrático, que reuniu os adversários do Partido Republicano Paulista. Representante dos interesses dos grandes fazendeiros de café, participou da Aliança Liberal que apoiou Getúlio Vargas em sua candidatura à presidência da República em 1930, mas desiludiu-se com o plano político do Partido Democrático e do governo Vargas. E em 1931, tornou-se membro do Partido Comunista, passando a trabalhar para a formação e organização de suas bases políticas, junto ao proletariado. Publicou em 1933 sua primeira obra, A Evolução Política do Brasil, uma tentativa de interpretação da história política e social do país. Após uma viagem à União Soviética em 1933 e a alguns países socialistas alinhados à União Soviética, publicou A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Um Novo Mundo. Em 1934, edição apreendida pela censura do governo de Getúlio Vargas, que passava a combater. Ingressou na Aliança Nacional Libertadora, a qual presidiu em São Paulo. Participou da Intentora Comunista, de 1935, sendo preso com a derrota desta e solto 2 anos depois. Em 1937, foi para o exterior, exilando-se na França durante a Guerra Civil Espanhola. Caio Prado Júnior vai para a fronteira entre França e Espanha, auxiliando aos imigrantes espanhóis a fugir do território, através de uma organização montada pelo Partido Comunista Francês. Retorna ao Brasil em 1939 e mantém ativo na militância comunista. Fundou a Editora Brasiliense com Monteiro Lobato e a Gráfica Urupês em 1944. Elegeu-se deputado estadual por São Paulo em 1947 e foi cassado no ano seguinte, quando o Partido Comunista foi proibido. Por sua filiação com o PCB, seus parentes se afastaram, sua filha foi apedrejada na rua e cruzes em chamas foram lançadas no jardim da sua casa. Foi impedido de lecionar na USP e teve sua gráfica incendiada. Quando foi preso pela ditadura militar, em 1970, os historiadores Stanley Stein, Thomas Esquimo, Orion Dean se mobilizaram nos Estados Unidos para tentar libertá-lo. Era contrariado também pela cúpula do PCB, que criticava suas obras e rejeitava suas teses. Em 1942, Prado publicou Formação do Brasil Contemporâneo. Nele, o autor tenta explicar o motivo pela qual as instituições brasileiras eram inspiradas em estrangeiras e eram extravasadas pela sociedade, afirmando que o Brasil foi estruturado desde a colônia para satisfazer a necessidade externa e não para atender suas demandas internas. O Brasil teria sido constituído como um mero fornecedor de produtos tropicais aos mercados europeus. Sua história colonial e independente desenvolveu-se suas obras mais importantes buscavam compreender o Brasil a partir do viés econômico e abrir perspectivas para o futuro. Foi acusado de ser excessivamente economista e interpretar erroneamente conceitos marxistas, atribuiu ao Brasil colonial antes mesmo do capitalismo surgir na Europa. E entre outras críticas, seus defensores afirmaram que, apesar dos evidentes problemas, o conjunto de sua obra era deveras importante para ser rejeitado pelos seus defeitos. Conseguiu um conhecimento tendo seu livro resenhado pela revista Análogo por Fernando Rondel, e suas obras foram traduzidas para o inglês, espanhol, italiano, japonês e russo. Prado morreu em 1990, aos 83 anos de idade, e entre seus livros estão Evolução Política no Brasil, Formação do Brasil Contemporâneo, História Econômica do Brasil, Genética do Conhecimento, a Revolução Brasileira e a Questão Agrária no Brasil.